Graça e paz. Vamos ouvir a leitura de alguns textos, começando com João, capítulo 12, versículo 32. Em seguida, vamos para a segunda carta aos Coríntios, 5:14, depois Gálatas 2:20 e finalmente a primeira carta de Pedro 2:24. Vamos ouvir a leitura da palavra de Deus. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Pedro, primeira carta de Pedro 2:24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Que Deus revele ao nosso coração a sua palavra. Os textos que foram lidos para nós, podemos ver que a cruz mira o pecador. O destino do pecador é a cruz do Calvário, morto em Cristo, para poder ser salvo. Caso rejeite esta obra da cruz de Cristo, que nos envolveu nela, em Cristo, porque nós morremos em Cristo na cruz. Se rejeitar isso, então terá que encarar outro destino, que é o inferno. Porque a salvação está providenciada na cruz. E a gente vê aqui que a crucificação de Cristo visa a crucificação do pecador. Esse lado tem ficado escondido, oculto. O diabo faz de tudo para esconder isso das pessoas. Poucas pregações apresentam esse lado da cruz, da nossa morte em Cristo. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Sabemos que esse levantar aqui é o levantar da cruz sobre a cruz. Você vê que Jesus Cristo está envolvendo todos nós naquele momento da sua morte. Quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Tem uma tradução até que coloca essa ênfase: a mim mesmo. Pois o amor de Cristo nos constrange,
julgando nós isto, um morreu por todos, sabemos que é Jesus, logo todos morreram. Veja que a morte de Jesus tem essa finalidade de levar todos a morrerem com Ele lá. Todos morreram. Todos quem? Todos aqueles que Ele atraiu a si. Já estou crucificado com Cristo. Aqui Paulo leva para a sua experiência pessoal. Ele sai aqui dos todos e volta-se para ele mesmo. Experiência individual aqui. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui é revelado para nós outra coisa preciosa que resulta da nossa morte com Cristo, que é agora a nossa ressurreição com Cristo, para que Ele mesmo venha viver em nós. Cristo em mim, Cristo vive em mim. Ele vive a vida justa e santa dele, carregando Ele mesmo, Ele, Jesus, em seu corpo, sobre o madeiro. Madeiro aqui é a cruz, os nossos pecados, e não só os nossos pecados, mas a nós mesmos, porque aqui diz para que nós, mortos, aqui está a finalidade da cruz, para que nós, mortos para os pecados, Ele levou também os pecados, mas agora nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Agora é a vida com Ele. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Então, a cruz mira o pecador. Isso tem que ficar nítido para nós. Agora, os efeitos da obra da cruz são abrangentes. Abrange muita coisa na terra e no céu, além de ser efeitos eternos. Colossenses capítulo 1, versículo 20, o apóstolo Paulo vai falar da universalidade da obra da cruz. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Veja bem aqui. Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, o sangue que Jesus derramou, verteu do alto daquela cruz, sangue que escorreu todo, vazou todo o seu sangue. Ele morreu. É disso que está falando. Pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo, com ele mesmo, todas as coisas, preste atenção agora, quer sobre a terra, quer nos céus. Você vê a abrangência da obra da cruz? É tanta coisa.
O apóstolo diz aqui, fala aqui de uma reconciliação universal pelo sangue da cruz de Cristo, o sangue que ele derramou lá. Quantas coisas, todas as coisas, na terra e nos céus. Então, irmãos, a obra de Cristo na cruz, a obra da cruz, visa também reconciliar e santificar os céus. Vê que coisa imensa. Está além da nossa compreensão. E essa reconciliação é alcançada pela cruz. A crucificação de Cristo está relacionada com o pecado e mais diretamente com o pecador, como nós já vimos. A finalidade da crucificação de Cristo era fazer morrer com Ele, nele, todos aqueles que Ele veio salvar e que Ele atraiu a si. Qual é a finalidade da cruz? Tem tudo a ver com o pecador. Cristo morreu crucificado com todos aqueles que Ele atraiu a si quando do seu levantamento. Cristo morreu por nós, nós morremos com Ele, e nós morremos com Ele porque Ele mesmo nos levou a morrer em seu corpo. É graça. Quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então, a crucificação de Cristo tem a ver com a gente. Porque eu creio que eu fui atraído, os irmãos também. Cristo nos colocou em seu sacrifício, em seu corpo, para morrermos com Ele. Por que nós fomos atraídos a Cristo? Para morrermos com Ele. Se não é para morrer, pergunto aos irmãos, para que então ser atraído no sacrifício, na cruz, naquele lugar de morte? Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Batizados em Cristo Jesus, batizados quer dizer identificados, colocados, inseridos, envolvidos, enfeixados nele, na cruz. Também fomos colocados na morte com ele. Batizados em Cristo, também fomos para a morte com ele. Então é disso que a cruz está falando. Depois de morto com Cristo, ele foi tirado da cruz, sepultado, e o Pai depois veio ressuscitá-lo pelo seu Espírito. E nós fomos também ressuscitados juntamente com ele. E a partir dessa nossa ressurreição com Cristo, ele está em nós. Ele é a nossa vida. Ele vive em nós. Ele é o nosso tudo. Já estou crucificado com Cristo. Preste atenção aqui. Já
estou crucificado com Cristo. Nisto consiste a finalidade e também a radicalidade da cruz de Cristo. A cruz é algo radical. A cruz de Cristo não faz acordo com o pecador. A cruz de Cristo não faz concessões ao pecador. A cruz de Cristo não cede nada. É morrer ou morrer. Não tem outra opção quando o assunto é a cruz de Cristo. Da cruz só descia morto. A cruz de Cristo é o lugar onde nós morremos com Ele. Morremos nele. Morremos do ponto de vista espiritual. Morremos nele. É preciso reconhecer que Jesus Cristo não morreu sozinho. Havia mais gente lá naquela cruz, crucificada pelo corpo de Cristo. Eu estava lá e eu creio que eu estava lá. Cristo não foi o único crucificado no Calvário, eu também morri com Ele nele. Paulo também cria nisso. Por isso que ele disse: já estou crucificado com Cristo. Jesus nos substituiu fisicamente na cruz, mas espiritualmente nós morremos nele, através dele, através do corpo dele. Jesus não morreu para que nós ficássemos de fora, olhando e se emocionando. Não. Ele morreu para que nós também morrêssemos com Ele. E essa morte é para o pecado, é morte para o pecado. Portanto, se você ainda não creu a sua morte com Cristo, então creia já a sua morte com Cristo. Na cruz, em Cristo, terminou a minha vida pecadora. Eu creio. O meu viver egoísta e o meu caminhar pelo pecado. Muda tudo. Se não morrer em Cristo, não há salvação. Se não morrer em Cristo, não há libertação do pecado. Não adianta insistir com outros métodos. Se não morrer com Cristo, não tem reconciliação nenhuma. Porque a reconciliação procede de lá, da crucificação dele e da nossa juntamente com ele. Se não morrer em Cristo, não há nenhuma chance de receber a vida de Deus em nós. Se não morrer, não serve para Deus. Se não morrer com Cristo, não serve para Deus. Sem a morte com Cristo, não existe vida cristã autêntica. O poder da cruz de Cristo não está em exibi-la,
mas reside naquilo que aconteceu nela. O que aconteceu na cruz? Nela, o nosso Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu, deu a sua vida por nós, verteu o seu sangue, e nós morremos com Ele, porque lá, exatamente no momento em que Ele foi levantado sobre a cruz, Ele nos atraiu a si. Eu creio, foi Jesus quem disse. Nele nós podemos crer sem medo. É preciso crer nisto. A cruz de Cristo significa o extermínio total do meu homem velho. A palavra diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, destruído. Preste atenção, não tem outro jeito, outra maneira, outro método de destruir, desfazer o pecado, senão crucificado com Cristo. Está escrito aqui: a fim de não servirmos mais ao pecado. Então, o nosso homem velho foi crucificado. Nessa crucificação, o corpo do pecado é destruído e nós ganhamos a maravilhosa libertação, porque agora nós não precisamos mais viver no pecado, é o que está dito aqui. Além disso, a cruz de Cristo colocou fim no imperialismo de Satanás sobre aqueles que foram crucificados com Cristo, e também rompeu com o sistema perverso deste mundo e nos desarraigou desse sistema perverso. Eu não creio em cruzes, apenas creio na cruz de Cristo, onde Ele foi crucificado por mim, eu fui crucificado com Ele, e o mundo também está crucificado para mim. Gálatas capítulo 6, versículo 14, pode ser lido aí. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A crucificação de Cristo, então, visa crucificar o pecador para que ele seja salvo de si mesmo. Você já foi salvo de si mesmo? Aqui que muita gente pula fora. Quer ser salvo de tantas coisas, mas quando a gente diz você precisa morrer, aí não quer. Morrer em Cristo, não é morrer fisicamente. A cruz de Cristo não é popular, nunca foi. Ela incomoda o pecador, seja ele pagão ou religioso. A mensagem da cruz incomoda muita gente. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, somos, não seremos, somos salvos, poder de Deus. Ela é o poder de Deus para nós. A mensagem da cruz é o anúncio
daquilo que aconteceu na cruz. Porque o que é a mensagem da cruz? O recado da cruz, a pregação da cruz, tem que ser sobre aquilo que aconteceu nela. E o que aconteceu nela? A morte do Senhor, a nossa morte com Ele. Depois vem a ressurreição. É preciso falar da morte de Cristo e também notificar a morte do pecador juntamente com Cristo. O pecador precisa saber disso. O mundo precisa saber disso. E a igreja, os salvos, a igreja precisa continuar ouvindo essa mensagem. Não podemos ocultar de jeito nenhum a nossa morte com Cristo para o pecado. Porque se não morrer com Cristo, não há salvação. Também não podemos receber em nós a vida ressurreta do Senhor. Considerando morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo, que vamos ter vitória sobre o pecado e as vis tentações de cada dia. Como que eu vou ter vitória sobre o pecado, sobre a tentação de todo dia? Como? Considerando morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo. A falta da cruz de Cristo na igreja é responsável por todas as distorções encontradas dentro dela. Lamentavelmente, estamos passando por isso. Sem a cruz de Cristo, a igreja poderá ser triunfalista, mas não triunfante, de fato, em Cristo. Quando a mensagem da cruz é colocada de lado, a igreja falha terrivelmente. Ela fica descaracterizada. Sem a mensagem da cruz, a igreja se torna frívola e nociva. Sem a mensagem da cruz, a igreja, seja qual for, ela se torna frívola e nociva ao mundo, porque ela não tem o anúncio que vai mostrar, que vai apontar o mundo crucificado, o pecador crucificado, como o texto nos mostrou em Gálatas 6,14. Pregar o Evangelho é mostrar que morremos com Cristo e morremos para o pecado e também para ressuscitarmos juntamente com Ele em novidade de vida. Esta igreja, estou falando aqui da gente, esta igreja pode tirar nota 10 em tudo, mas no dia que tirar a mensagem da cruz de Cristo daqui, a gente também se torna frívolos e nocivos aos homens, porque eles precisam ouvir a mensagem da cruz. É a pregação da cruz que notifica ao mundo que Cristo e o pecador foram crucificados nela. Cristo e o pecador. Só que o pecador em Cristo.
Fora disso, estamos num terreno perigoso que propõe anular a cruz de Cristo. A história da cruz é tudo que o diabo quer. Na cruz, Jesus destruiu totalmente a obra do pecado, pôs um fim cabal no imperialismo do demônio e salvou o universo. Tragicamente, a tendência da humanidade é rejeitar mesmo a cruz de Cristo, rejeitar a necessidade que tem de morrer com Cristo naquela cruz. Se Cristo crucificado não for a única alternativa para tratar o pecador, seus pecados e os seus traumas provenientes do pecado, então a cruz de Cristo foi totalmente desnecessária. Jeremias, capítulo 6, versículo 14. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Vivemos uma época, irmãos, parecida com a do profeta Jeremias, do texto que foi lido agora. Jeremias denunciou. Também se ocupam em curar superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Que coisa terrível! Curar superficialmente a ferida do meu povo, enganando, dizendo paz, paz, quando não tem paz nenhuma. Eles dizem, está tudo bem, quando não está nada bem. Se tem pecado, não está tudo bem. Se não morreu com Cristo na cruz, não está tudo bem. A mensagem que realmente resolve a situação do pecador consiste nesse tópico principal. Morremos e ressuscitamos em Cristo. E agora Ele é a nossa vida. Já estou crucificado com Cristo. Assim o apóstolo Paulo pensava acerca da cruz de Cristo. Eu também penso assim. E só então podemos experimentar a vida de Cristo em nós, o viver de Cristo em nós. O que você pensa da crucificação de Cristo? O que você pensa da crucificação de Cristo? Eu não posso dizer, mas também não posso desejar a você algo melhor do que isto. Que você possa ser capaz, pela graça de Deus, de dizer como o apóstolo Paulo disse: estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Pare, pense, pondere e creia.